Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. O Senhor Deus nos salvou através do sangue precioso de Cristo e nós te agradecemos. Nos permitiu a vida eterna e a esperança gloriosa. E enquanto vivemos neste mundo, o Senhor Deus não nos abandonou como órfãos, mas sempre está conosco. E até os confins dessa terra, o Senhor Deus está conosco e nós cremos nessas suas palavras. Hoje, todos nós que fomos salvos pelo seu sangue precioso estamos reunidos diante do Senhor Deus, para podermos louvar e agradecer a imensa graça do Senhor Deus, para podermos aprender a sua palavra, para podermos estar dentro de seu rebanho santo, renovado em Cristo. Senhor Deus, nesse presente momento, nós queremos que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor cuide de cada um aqui presente, que através da mão de poder e dom, o Senhor Deus possa sustentar, e através da palavra e do poder do Espírito Santo, possa a cada momento mais nos santificar e nos aperfeiçoar, sendo estabelecidos diante do Senhor Deus, para que o restante das nossas vidas possamos viver como seus filhos adequados e assim sermos protegidos pelo Senhor. Senhor, este mundo a cada momento vai se tornando maligno, cheio de pecado. Sem a ajuda do Senhor Deus, sem a sua condução, a qualquer momento nós podemos cair no meio do pecado. Que através da mão de poder e misericórdia o Senhor possa sustentar a cada um de nós. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, aqueles que estão no meio da dificuldade para guardarem a fé, para pregarem o Evangelho. Para todos esses irmãos e irmãs, que o Senhor Deus permita a sua palavra e o poder do Espírito Santo junto deles, para que nesse último momento possam testificar esse seu evangelho com mais ousadia, para que muitos espíritos que ainda estão perdidos diante do Senhor Deus possam ser conduzidos e assim nós possamos cumprir o seu santo trabalho. Aqueles que estiverem no meio da doença, no meio da fraqueza, que o Senhor Deus possa sustentar através da mão de misericórdia, que possa renová-los e estabelecê-los novamente. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. Senhor, nesse presente momento também, a sua santa vontade que o Senhor Deus deseja manifestar para nós, a sua palavra. Quais os trabalhos, quais as obras que nós devemos fazer, que o Senhor Deus possa nos ensinar, e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 네, 찬송해 주시겠습니다. 할렐루야 함께
Eu agradeço ao coral. Eu gostaria de poder continuar ouvindo o cântico. Então, seja a letra da música, seja as vozes dos irmãos que cantam esses hinos por nós. Então, eu às vezes fico pensando que deve ser melhor do que a própria pregação. Então, muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus. Mateus capítulo 6. Palavra de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9 ao 13, eu irei ler. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, eu irei ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler até aqui. Então, passaram bem o ano novo. Então, eu fiquei parado, mas parece que passou de repente. Então, já passaram o ano novo do calendário lunar, solar. Quer dizer que o ano velho já se passa e um ano novo começa. Nós ficamos um ano mais velhos. Vocês se tornaram mais maduros agora, com um ano de idade a mais? Então, a nossa vida de fé também, eu acredito que nós temos crescido. O tempo da vinda do Senhor também está mais próximo. Este mundo, cada momento mais, vai se tornando caótico e problemático. Mas nós, com a fé de dependemos do Senhor Deus, nós vivemos e nós agradecemos ao Senhor. Porque nós obedecemos somente na palavra do Senhor, esperamos somente pelo Senhor que está para retornar, e com esse coração nós vivemos este mundo, e é por isso que nós temos uma grande felicidade e consolo diante do Senhor Deus. Hoje também, através da palavra que nós já lemos, a oração que o Senhor ensinou, vocês conhecem muito bem, não é? Então, com o tema que é a oração que o Senhor nos ensinou, nós iremos aprender um pouco. O tema é bem simples, mas o significado de Deus dentro desse conteúdo é muito abrangente. E é por isso que eu fico pensativo, será que eu consigo explicar tudo isso para os irmãos? Os discípulos, eles pediram ao Senhor Jesus para ensinar-lhes a oração. E é por isso que o Senhor Jesus disse: Portanto, vós orareis assim, e ensinou a oração a eles. Muitas pessoas, eles dizem que é o Pai Nosso, chamam esta oração de Pai Nosso. Então, tem pessoas que fazem essa oração quando o culto está para terminar. Então, antigamente as pessoas ficavam felizes na igreja que eu frequentava porque diziam: Vamos fazer o Pai Nosso 3 vezes. Então todo mundo ficava feliz porque era o término do culto. Então as pessoas elas memorizam o Pai Nosso como se fosse um feitiço, um encanto, não é? Essa palavra que o Senhor Deus ele nos permitiu da oração não é para nós usarmos como cerimônia dentro da igreja. E não é um feitiço, não é um encantamento que nós devemos memorizar. Mas sim,
Esta oração que o Senhor Jesus ele nos ensinou é que as pessoas que ainda não receberam a salvação não têm como fazer essa verdadeira oração. Somente aquelas pessoas que nasceram de novo podem fazer esta oração como oração exemplar. Isso mostra que é uma oração muito importante diante do Senhor Deus. O Senhor ele não disse para nós fazermos somente essa oração, mas nós, cristãos, temos um tema muito importante para orarmos diante do Senhor Deus, e isso, como um grande exemplo, o Senhor Deus ele tem nos ensinado. Como em Salmos 17, versículo 1. Então, na oração de Davi, ele disse: Senhor, ouça a minha honestidade. Atenta aos seus ouvidos à minha oração. Quando nós ligamos também, é somente pegarmos o telefone, colocarmos na orelha e sair falando o que eu quero? Não. Eu preciso falar o quê? Alô? E assim, do outro lado, a pessoa vai falar alô? E você precisa confirmar quem é? E assim, depois você pode dizer o que você tem a dizer de forma bem detalhada e correta, não é mesmo? Isso é um telefonema. Então, a oração é uma oração que eu faço para o Senhor Deus. Então, eu poder orar diante do Senhor Deus é algo muito impressionante. E é por isso que quando nós pensamos em uma coisa dessa, como que o Senhor Deus é capaz de ouvir todas essas orações que as pessoas do mundo fazem? Não precisam se preocupar, porque Deus não é homem. Mesmo que inúmeras pessoas estejam orando diante do Senhor Deus, o Senhor Deus é capaz de ouvir todas as orações. Então, primeiro, o mais importante é saber, será que nós estamos orando de forma correta diante do Senhor Deus? Será que primeiro, antes de orar diante do Senhor Deus, eu estou conectado espiritualmente com o Senhor Deus? E é por isso que primeiro é o nosso Pai Nosso que está o quê? Nos céus. E é por isso que nós começamos com essa oração. Em Isaías capítulo 66, versículo 1 também, o Senhor Deus ele já disse que o reino dos céus é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. O reino dos céus ser o trono do Senhor. Isso significa que é todo o universo. E é por isso que o Senhor Deus, o Pai nosso que estás nos céus. E também na palavra de Jeremias capítulo 23, versículo 24. Então o homem, realmente mesmo que ele não queira se manifestar diante do Senhor Deus, tem como se esconder em esconderijos? De modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. O homem, não existe lugar algum que possa se esconder perante Deus. Onde quer que seja neste mundo, o Senhor Deus ele está, como em Salmos 139, versículo 2. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. O Senhor Deus, ele não consegue enxergar por estar longe, ele enxerga mesmo de longe ou de perto. Quer dizer que o Senhor é o Senhor Deus que ele está cheio em todos os lugares, não tem lugar que ele não esteja. É por isso que é o Pai nosso que está nos céus. É o Senhor Deus, Criador de todo o universo, que é o Deus Criador Todo-Poderoso. Ele está sobre todas as coisas. É por isso que nessa palavra está nos ensinando esse significado. Pai nosso que estás nos céus, que está sobre todas as coisas. E também podemos chamar esse Deus de Pai, é um privilégio que nós temos. O Senhor Deus que criou todo este universo, ele governa sobre todo este mundo. E é o Senhor que criou todas as coisas. Então ele não está dentro do universo, mas ele está acima desse universo. Ele está nos céus. Então quer dizer que esse todo-poderoso, onipotente, nós o chamamos de Pai. Isso não é algo incrível? Então, Our Father in Heaven, Pai nosso que estás nos céus. Só de pensarmos nisso, não é incrível? Não enche o coração de vocês? Pensem bem, num Deus criador de todas essas coisas. Eu poder chamar esse Deus de Pai.
Isso é algo incrível. Como em João capítulo 1, versículo 12, se nós olharmos essa palavra, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nós, ao recebermos a salvação, ao nascermos de novo, ao recebermos Cristo em nossos corações, nós recebemos o poder de sermos filhos de Deus. Deus se tornou o nosso Pai. E é por isso que uma pessoa que realmente recebeu a salvação de forma exata pode chamar o Senhor Deus de Pai. Então ele se torna filho de Deus. Isso é poder. Isso é poder. Então uma pessoa ele nasce como filho do rei, ele é príncipe. Quer dizer que ele tem esse privilégio, tem esse poder. Isso não é porque ele fez muito bem. Isso não é porque ele tinha um talento, mas é porque ele nasceu como filho do rei. É por isso que já tem esse privilégio natural. Uma pessoa que era muito rica. Pense bem, você nasce como filho desse rico. Você é rico desde o nascimento. Porque você é filho de um rico. Então, mais do que todas as coisas, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, o Deus, o Criador, Ele é o meu Pai. Imaginem uma coisa dessas. É algo surpreendente. Isso é uma verdade incrível. E é por isso que o Senhor ele está dizendo para nós orarmos assim. E é por isso que nós chamamos o Senhor Deus de Pai. Quer dizer que entre o Pai e o Filho não existe barreiras. É uma relação íntima. Eu tenho uma relação íntima com Deus. E o Pai, nós temos o coração de temer ao Pai. Nós tememos o Pai, nós respeitamos o Pai. Com este coração, o Senhor Deus é o nosso Pai. Nós podemos chamá-lo de Pai dessa maneira. E isso é um grande agradecimento. É por isso que é o Pai nosso que estás nos céus. Nós podemos chamá-lo desse jeito. Isso não é um problema simples. E é por isso que nós precisamos pensar nisso de forma bem séria. Se nós olharmos em João capítulo 8, versículo 41, o Senhor Jesus olhando para os judeus, eles diziam ser filhos de Abraão, povo escolhido por Deus. Então, de todas as nações deste mundo, o Senhor Deus escolheu a Abraão. Então, eles diziam, nossa, o Senhor Deus, Ele nos ama especialmente? Na verdade, não é isso. O Senhor Deus, Ele quer manifestar ao mundo, através do povo de Israel, que tipo de Deus Ele é. Então, Ele manifestou, é por isso que escolheu o povo de Israel. E é por isso que o povo de Israel é o povo escolhido de Deus e eles têm um orgulho por isso. Então, você ser o povo escolhido de Deus é verdade, mas não é por você ser um povo eleito por Deus que vai receber todo o amor de Deus ou vai ser o único que pode receber a salvação e vai para o céu. Se nós olharmos em 2 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo ele já disse que até aqueles que foram escolhidos por Deus precisam receber a salvação, quer dizer que é o povo escolhido por Deus. Então, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então quer dizer que eles não receberam somente a bênção de Deus, mas receberam a maldição, porque mataram a Cristo Jesus. É por isso que durante 2000 anos de puro sofrimento, perseguição e dor, eles passaram. Então esse povo escolhido por Deus tem um dever. O dever deles é para manifestar a Deus, mas o espírito deles serem salvos tem o mesmo papel que o nosso, que é receber a salvação. Então, se não for pela salvação, eles são abandonados. Então, eles chamavam o Senhor Deus de Pai, como se nós olharmos em João capítulo 8. E o Senhor Jesus, olhando para os judeus, ele disse, Deus não é o vosso Pai? O povo de Israel pensavam que Deus, Criador de todo o universo, os escolheu e eles têm
Abraão, o escolhido por Deus, o Deus como pai deles. Mas o Senhor Deus disse, não, Deus não é o vosso pai. Deus não é o vosso pai. E ainda mais, vós tendes por pai ao diabo. Então eles possuem essa crença de que são filhos de Deus por serem filhos de Abraão, mas Deus não é o vosso pai. O vosso pai é o diabo. Por quê? Olhando para as obras que vocês fazem, vocês não são os filhos de Deus. Então, o diabo ele foi homicida desde o princípio. O diabo, desde o Jardim do Éden, ele criou a inimizade de Deus com os homens, fez com que Adão morresse em espírito. E dentro da história corrompida do homem, ele tentou e tentou continuamente os homens. Criou a inimizade com Deus, fez com que eles pecassem. E ele estava no centro de todo esse papel. Ele atuou também dentro do povo judeu para que negassem a Cristo, para que crucificassem a Cristo e o matassem. E é por isso que ele foi homicida desde o princípio. O diabo é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso quer dizer que quando ele fala mentiras, ele fala como se fosse verdade. Quer dizer que ele conta a mentira como se fosse algo muito bem elaborado, porque é mentiroso e pai da mentira. Então esse diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Quer dizer que toda a mentira provém do diabo. E é por isso que o Senhor Deus já os chamou, dizendo que eles fazem as obras de vosso pai, o diabo. Então tentam fazer a vontade de vosso pai, o diabo. Então nele não há verdade, existe o quê? Somente mentiras. Então eles contam mentira como se fosse algo lógico. O povo de Israel ouvindo uma palavra dessas, como eles devem ter ficado? Eles queriam matar a Cristo. Eles começam a pensar, nossa, nós somos o povo de Deus, nós servimos a Deus, o Deus é o nosso Pai, mas ele está dizendo que Deus não é o nosso Pai? Ele está dizendo que nós somos filhos do diabo e nós estamos fazendo a obra do Pai, diabo? Então como é que os judeus devem ter se sentido? Então a partir daquele momento eles querem matar a Jesus. E é assim. Até no presente momento, os ditos cristãos, os crentes que não receberam a salvação, eles chamam Deus de Pai. Mesmo sem receber a salvação, eles chamam o Senhor Deus de Pai de forma natural. Quando eles vão para a igreja pela primeira vez, a pessoa do lado diz, oh, meu Deus, Pai. E eles dizem, nossa, Deus Pai. E imitam essas pessoas. Nem sabem nem que conteúdo é essa oração. Mas já que os outros estão dizendo Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, ele diz Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Mas quando é que Deus se tornou o nosso Pai? Quando é que você nasceu de novo? Você nascer de novo quer dizer que primeiro você nasce da carne e segundo você nasce em espírito. Quer dizer que você nasce em espírito quando Cristo entra como Senhor dentro do seu coração. Quer dizer que assim eu sou nascido em Deus. Quando assim eu nasço em Deus, eu sou uma pessoa que nasceu em Deus. Eu posso me tornar o filho de Deus. Mas se eu não tenho essa experiência de que eu me tornei filho de Deus, se eu, com a própria tradição ou pensamento, dizer, ai, Deus Pai, Pai Nosso, então eles estão vivendo muito bem em mentiras. Então tem pessoas que estão sozinhas e dizem, nossa, Pai Nosso, Deus, e oram, fazem muito bem, fala o que quer, e depois ele fala, tá bom, eu vou desligar o telefone agora, e vai lá e desliga. Mas para Deus não importa se você está ligando ou está desligando. Para quem que você está ligando? Se você consegue fazer a oração de forma correta,
Para você fazer a oração correta, precisa ter uma relação correta com Deus. Para você poder orar de forma correta diante do Senhor Deus, a vida de fé dessa pessoa também precisa viver de forma correta. Oração não é algo simplórico, algo que é só por imagem, como cerimônias. Então, nós sermos filhos de Deus, nós precisamos pensar nesse privilégio, nesse dom, nesse poder. Não existe nada mais precioso do que isso. Incrível. Deus, Criador de todas as coisas, sobre toda a criação que estás nos céus, é o Pai que está sobre todas as coisas. Este Deus é o meu Pai. Então, vocês conseguem ter a percepção disso? É uma verdade extraordinária. Mas isso é a verdade para os salvos. Nós precisamos crer nisso. E assim nós precisamos ter esse orgulho de que somos filhos de Deus. Vamos procurar a palavra de Salmos 103. Salmos 103, versículo 20. Salmos 103, versículo 20. A 22 eu irei ler. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor. Versículo 22. Vamos ler todos juntos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então aqui primeiro aparece sobre os seus anjos. Ele disse, vós que cedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Ele diz que tem o quê? Força, excedeis em força. Então, seres que têm poder logo depois de Deus são os anjos. O Senhor Deus, ele faz o seu trabalho através dos seus anjos. O Senhor Deus, ele faz muitos trabalhos através dos anjos. O Senhor Deus, quando ele permitiu a lei para o povo de Israel, permitiu através dos anjos também. Se nós olharmos em Daniel capítulo 11, capítulo 12, versículo 1 também, o Senhor já disse para Daniel que o grande anjo Micael há de se levantar pelo seu povo. Então existem 3 anjos especiais diante de Deus. Primeiro, Gabriel, Micael e Lúcifer. Lúcifer é o anjo que se corrompeu. Ele se tornou o diabo que foi contra o Senhor Deus. Então, mas o anjo Micael é o anjo que guerreia. É o anjo que protege o povo de Israel. O grande anjo Micael dos exércitos. Se nós olharmos no Antigo Testamento também, como em Josué capítulo 23, versículo 10 também, quando eles estavam guerreando com os povos estrangeiros, o Senhor disse que um lutará contra 1000. Então quer dizer que o Senhor Deus lutará por vós. Então o Senhor Deus, pelo povo de Israel, ele luta por eles. Então quer dizer que um judeu, ele pode vencer contra 1000. Então quer dizer que Deus está lutando com eles. E é por isso que eles podem lutar com 1000? Não, podem lutar até contra 10.000 e irão vencer. Então, mas como isso é possível? Porque o Senhor envia o seu anjo. Como se nós olharmos em Isaías 23 também. Realmente o grande exército de Assíria vieram lutar e estavam ameaçando o rei Ezequias. E dizendo, se vocês não se renderem à Síria, nós vamos matar todos vocês. Então vocês acham que o vosso Deus, Jeová, irá ajudá-los? E eles estavam blasfemando contra o Senhor. Então enviou essa carta para o rei Ezequias. E através dessa carta, ele levou diante do Senhor e orou diante do Senhor, dizendo, Senhor, olhe só. Ele está blasfemando contra o Senhor. O que o Senhor fará contra eles? E o profeta Isaías apareceu naquele tempo e disse, hoje à noite, todos eles irão morrer, não se preocupe. E o Senhor Deus, ele disse que ele enviou um leão
Ele enviou o seu anjo. E assim matou todos aqueles soldados da Síria. Então 180 mil soldados morreram de uma vez. Israel não precisou atirar nenhuma flecha. Então 185 mil somente cadáveres dispostos no chão. Esses acontecimentos aconteceram várias vezes na Bíblia. E recentemente, em 1948, quando o povo de Israel pediu a sua independência, em 67 também, eles tiveram a Grande Guerra, na Grande Guerra famosíssima de 6 dias. Então, o grande presidente do Egito, ele pegou e se aliou aos países árabes e tentou atacar a Israel. E eles queriam destruir Israel por todos os lados, atacaram por todos os lados. Eles criaram um plano, um pôster, e eu tenho esse pôster de como que era o ataque deles. Eles disseram, nós vamos acabar com todos eles do Oriente. E vamos levar todos eles para o inferno, esses sionistas. Então eles chamam aqueles que retornam para Israel de sionistas. Eles disseram, vão para o inferno, seus sionistas. Israel, naquele tempo, era de 250 mil pessoas. Então o terreno deles é muito pequeno. Eles conseguiram pegar bastante território na Primeira e Segunda Guerra, mas na Terceira Guerra Árabe agora era uma grande guerra. Então o que será que vai acontecer? Lutando com quase 1 milhão de soldados que ajuntou ali para invadi-los? O exército árabe usando tanques soviéticos, mísseis, jatos da União Soviética. E estavam ameaçando o povo de Israel. Israel, claro, que usaram armamentos realmente norte-americanos naquele tempo, mas se nós compararmos o poder bélico, não tinha nem como comparar. Nem em número de soldados, é impossível comparar. Mas a Arábia, em questões de segundos, foram totalmente o quê? Devastados em 6 dias, perderam para Israel. Eles queriam enviar os sionistas para o inferno, mas olha o que aconteceu. A guerra que aconteceu logo depois do sábado, em 6 dias, antes de voltar o próximo sábado, eles venceram e dominaram até o monte de Sinai. Quer dizer que eles ficaram 3 vezes maior, triplicaram o tamanho do seu território, invadindo todo o Sinai. Então, Nasser do Egito, em 6 dias ele se rendeu. Porque Israel ameaçou dizer, se vocês não se renderem agora, vamos devastar a Cairo. Não havia nenhum precedente igual a este na história da humanidade. Então Hamas também disseram que ia destruir Israel, mas conseguem? Não tem como. Síria, Líbano, Irã, todos esses países atacaram Israel. Mas e aí? Não conseguem vencer? Daqui a pouco, Rússia vai tentar atacar a Israel. Como na palavra de Ezequiel, capítulo 38, 39. Então, esse país arrogante, criador da União Soviética e do comunismo, eles irão vir atacar para tomar esses espólios, mas eles vão ser derrotados. Como Ezequiel capítulo 39 disseram que todos eles irão cair, morrer de pé e cair. Então eu, vários anos, fui para Moscou para evangelizar. Então, mas eu não conseguia falar uma coisa dessas para os russos. Então, que todos eles irão atacar depois a Israel e vão todos morrer. Então pode ser que eles podiam pegar um pau e tentar me bater e me matar, não é? Então eu não conseguia falar uma coisa dessas. Então, mas isso vai acontecer porque está na Bíblia. E é por isso. Então, através desses anjos, o Senhor Deus, ele lutará pelo seu povo. Ele irá os ajudar. Então, agora, com o poder do Senhor Deus, o Senhor há de cumprir todo o trabalho do Senhor Deus. Ele irá atuar através dos seus anjos para cumprir o poder de Deus. Então, é um anjo incrível diante do Senhor Deus. Mas esse anjo não tem como se tornar filho de Deus. Um anjo, como Lúcifer, foi arrogante querer se tornar como Deus. E todos os anjos que estavam abaixo dele, que eram 1/3 de todos os anjos, foram expulsos diante do Senhor Deus. Isso, o diabo, Satanás e todos os seus anjos
Como em Mateus capítulo 25, versículo 41 diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer, Lúcifer e 1/3 dos anjos, todos eles foram expulsos. Todos eles foram para este fogo eterno. Então, para esses anjos que se corrompeu, o Senhor Jesus não veio morrer por eles. Não adianta se os anjos se corrompam ou não. O Senhor não os ajuda. Então, o diabo está solto por agora, mas o Senhor Deus, ele ter criado a humanidade é totalmente diferente da razão de ter criado os anjos. É por isso que em Hebreus capítulo 1, versículo 7 também, o Senhor já disse que todos os anjos são anjos espíritos e seus ministros labareda de fogo. E Hebreus capítulo 1, versículo 14, já dizem, eles não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então é por isso que todos esses anjos são aqueles que vieram para servir todos os santos. O Senhor Deus, ele ter criado o homem. Então o Senhor Deus, ele não veio para dar esse poder para esses anjos, mas sim para o homem. Então, para que nós possamos nos tornar como o Senhor Deus, primeiro precisamos vencer desse dever, dessa tentação do diabo. É por isso que o Senhor Deus, ele utiliza do diabo para dar esse teste ao homem, para que assim eles possam vencer desse teste e assim se tornar como Deus. Então, mas de qualquer maneira, esse anjo, então ele não simplesmente morre. O Senhor Jesus não simplesmente morreu por eles, mas realmente esses anjos, não adianta o que eles façam, eles não podem se tornar filhos de Deus, não tem como se tornar noiva de Cristo. A qualquer momento, quando quer que seja, serão servos de servidão. É por isso que o Senhor, ele não deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Ele já disse, Hebreus capítulo 1, versículo 5, porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, onde te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele será por filho? Então isso quer dizer que algumas pessoas eles dizem antigamente: eu acho que o Senhor Deus escolheu um anjo impressionante e o chamou de meu filho e considerou como Jesus e assim ele foi escolhido e se tornou Jesus. Tem pessoas que diziam isso. E essa pessoa disse essas palavras e ouvindo eu perguntei: onde você ouviu isso? Ele disse em Hebreus capítulo 1, versículo 5. E quando eu ouvi essa palavra, disse: Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai e ele será por filho? Então pense bem, porque a qual dos anjos disse jamais? Então quer dizer que ele nunca disse uma coisa dessas. Você precisa olhar detalhadamente na Bíblia para ver o que está escrito. Quer dizer que o Senhor ele jamais disse aos seus anjos uma coisa dessa. Essa pessoa ignorou essa parte e disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Então ele só esquece o que estava na frente e só olha o que está atrás? De qualquer maneira, um anjo, ele tem grande poder logo depois do Senhor. Ele é um ser impressionante, mas não tem como se tornar filho de Deus. Até onde quer que nós vejamos. Como em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, já disse, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós ele ministrava essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Vocês sabem que para cada salvo existe um angião, um guarda, um anjo guardião? Então, o Senhor ele permitiu esses anjos para estarem conosco. Esses anjos estão o que? Sempre olhando a face do Senhor. Nós temos esse grande anjo que está diante do Senhor Deus, sempre contando e protegendo as nossas vidas. Vocês sabem como é impressionante uma coisa dessas? Então, o anjo, ele guarda todos os salvos. Então, nós também, junto com o Senhor, estaremos em louvor junto de todos os anjos que estarão louvando ao Senhor. Então essa salvação que nós recebemos, os anjos eles vão estar o quê? Cobiçando demais, porque é impressionante, não conseguem realmente compreender por completo essa vontade de Deus.
Então, se nós olharmos em Hebreus capítulo 1, o Senhor, Ele já disse, quando o Senhor Jesus retornar, então Ele irá enviar seu Filho unigênito com todos os seus anjos. Então, o Senhor, Ele virá como filho primogênito. Não é mais filho unigênito, mas é filho primogênito. Quer dizer que Ele vai trazer o quê? Muitos irmãos e irmãs. Vamos procurar Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se nós olharmos para essa palavra, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus, e logo estes são filhos de Deus. Nós recebemos a condução do Espírito de Deus, como na oração do coral, já disse, realmente é pela noite o Senhor que nos conduz, o Espírito do Senhor está em nós. Então, o Espírito Santo está em nós, aleluia, o Espírito está em nós. Então, nós podemos ver que nós que recebemos a salvação, o Senhor está conosco, recebemos a salvação, nascer de novo, receber o Espírito de Deus, tudo isso significa a mesma coisa. Quer dizer que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Quer dizer que eu, mesmo que não saiba que o Espírito Santo esteja dentro de mim, ele está dentro de mim. É por isso que em palavra de Gálatas, capítulo 3, versículo 2 também já diz que nós temos o Espírito Santo, nós recebemos pelas obras da lei? Não, nós ouvimos e assim recebemos pela pregação da fé. Então, mesmo que nós não saibamos que o Espírito Santo esteja conosco, nós recebemos porque recebemos a salvação. E é por isso que agora nós já não somos mais dominados sobre esse espírito de servidão, da escravidão, para que outra vez estardes em temor. Porque quem está em escravidão quer sempre estar em temor, porque se você cometer algum erro, você vai ser expulso. Mas quem é filho não tem medo de ser expulso. Tem uma grande firmeza. Você é filho, é totalmente diferente de escravo. Então, quando você é filho uma vez, você é filho para a eternidade. E é por isso que assim, nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quer dizer que antes é o quê? Não éramos filhos, mas recebemos o espírito de adoção e assim nos tornamos filhos do Senhor Deus. E é por isso que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer que o próprio Espírito Santo, com o nosso espírito, está testificando, dizendo que somos filhos de Deus. Nós assim podemos ter esta fé. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Quer dizer que quando somos filhos, naturalmente somos herdeiros de Deus. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Somos co-herdeiros, quer dizer que é co-herdeiro, somos participantes. Quer dizer que isso é algo incrível. E é por isso que junto com Cristo, nós recebemos as coisas espirituais de Deus, iremos herdar todas as coisas, iremos receber essa glória do Senhor Deus. Agora somos herdeiros de Deus, e é por isso que agora Cristo passou por todo esse sofrimento e entrou em glória, e nós também agora precisamos receber esse sofrimento com Cristo, precisamos padecer com Ele, para que assim possamos ser glorificados com Ele. E é por isso que agora nós nos tornamos filhos de Deus. E agora o Espírito de Cristo está dentro de nós. E é por isso que nós nos tornamos herdeiros de Deus, como na palavra de Gálatas capítulo 4, versículo 6. E ele já disse, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então um filho, ele nasce, qual é a primeira palavra que ele aprende a fazer? Que aprende a falar? É ma, pa, não é? Isso é a voz da vida.
Então, isso mundialmente, eu acredito que é a mesma coisa, seja nos Estados Unidos. Eles chamam nos Estados Unidos de Papa, não é? Ou Mama, não é? Então, isso ele não aprende porque alguém ensinou, mas isso é a voz da vida. É de Abba, Pai. E é por isso que quando nós recebemos a salvação, então nós todos, agora, temos o Senhor Deus, o nosso Pai, como Abba, Pai, porque somos filhos de Deus. E é por isso que nós todos, agora, somos filhos de Deus, e isso é algo surpreendente. O Senhor Deus, Pai, o nosso Pai que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Imaginem esse Pai. Realmente, ao mesmo tempo sendo meu Pai, e eu não estou sozinho. É o nosso Pai. Nosso Pai. O Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, e ele olhando para as mulheres que o procuraram em seu túmulo, havia Maria Madalena. E Maria Madalena, estando em frente ao túmulo do Senhor, porque ela queria usar esse perfume, mas assim ela se encontrou com o Senhor Jesus que ressuscitou. E o que o Senhor Jesus disse? Não detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. E diz-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Os chamou de my brothers, meus irmãos, meu Pai, vosso Pai. Então, meu Pai é o vosso Pai. Então, se nós olharmos essa palavra, sempre quando nós lemos essa palavra, não vem esse calor, não vem a emoção no coração de vocês simplesmente só leem. Agora, o meu Pai, o Pai de Cristo é o meu Pai. Agora eu estou na mesma posição que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, antes de ele morrer, ele era filho unigênito. O filho unigênito, ele é filho único, é só um só. Mas, como uma semente caindo no campo e morrendo, ele pode dar o que? Muitos frutos. O Senhor Jesus é como a espiga que desceu dos céus e morreu. Quer dizer que o Filho unigênito ele morreu para dar à luz a muitos filhos. E depois que ele ressuscita agora. O Senhor Jesus não é mais Filho unigênito. Ele é Filho primogênito dentre muitos irmãos. O primeiro filho dentre muitos. Ele se tornou o primeiro filho, o irmão mais velho. E é por isso que em Hebreus capítulo 1, ele diz que o Senhor irá retornar como filho primogênito. Antes, primeiro era filho unigênito, mas ao morrer e ressuscitar e subir aos céus, e agora o meu Pai, o vosso Pai. Então agora, o Senhor Jesus que santifica e nós que fomos justificados, agora estamos santificados juntos com Cristo. E iremos ser um só com o Senhor Deus. É por isso que o Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. E é por isso que nós somos os seus irmãos. O Senhor Jesus é o irmão mais velho, e nós somos os seus irmãos mais novos. Não é algo surpreendente? Nesse presente momento, o Senhor Jesus não é filho unigênito, agora tem irmãos que já nasceram, já não é mais unigênito. E é por isso que nós podemos chamar o Senhor Deus de Pai. Somos irmãos com o Senhor Jesus. E é por isso que nós que recebemos a salvação, agora não recebemos a salvação sozinhos, mas agora temos muitos irmãos e irmãs que receberam a salvação. Então, as irmãs que receberem a salvação, mais do que irmãos ou irmãs, todas são espiritualmente irmãos. Então, o Senhor, ele gosta somente de filhos. E é por isso que não existe espírito de filha, todos são espíritos de filhos. Então, tem pessoas que oram dizendo, Senhor, seus filhos e filhas estão reunidos aqui. Mas eu disse, nossa, o Senhor Deus não tem filhas, o Senhor Deus só tem filhos. Ele deu espíritos de filhos para filhos. E irmãs também na nossa igreja não são filhas, são filhos. E é por isso que nós também agora recebemos esse poder, esse prestígio de sermos chamados filhos.
E é por isso que é o nosso Pai, é o meu Pai. Somos irmãos e irmãs, somos muitos. E todos aqui presentes. E é por isso que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, o Senhor já disse que Ele nos chamou. Para que possamos estar em comunhão junto com o nosso Cristo Jesus. Então Ele nos chamou para estarmos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. É para estar em comunhão com o Senhor. Os salvos que receberam a salvação são muitos aqui presentes. E agora nós estamos em comunhão junto com o Senhor. Então o homem, ao nascer, ele tem pai, mãe, irmã, irmão, tem toda a sua família ali. Inicia a comunhão junto com a sua família. Quando vamos para a escola, temos a comunhão com os colegas, no trabalho também, com os companheiros. Na igreja, nós temos a comunhão junto dos santos que foram salvos. Os pássaros têm a comunhão entre pássaros, águia com águias. Pensem, um pardal pode viver junto com uma águia? Não tem como. É cada um conforme a sua espécie, com o seu tipo. Da mesma maneira, nós que recebemos a salvação estamos em comunhão com os salvos. Nós não estamos sozinhos. E é por isso que o Senhor que nos dá a comunhão. E é por isso que em Efésios, capítulo 4, versículo 13 também, nós agora nos tornamos em um só, na unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeita à medida da estatura completa de Cristo. Então, o que isso significa? Isso significa a igreja. Quer dizer que as pessoas que receberam a salvação, agora, todo o conhecimento e crer no Senhor se torna um só, como Efésios capítulo 4, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um irmão, um Senhor Deus, um Senhor Jesus, um corpo, uma igreja, nós somos um só. Então nós temos o nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer que nesse versículo está excluso todas as coisas. Além de ser o meu Pai, é o nosso Pai. Então, nossos irmãos e irmãs, agora todos reunidos diante do Senhor Deus, temos o Senhor Deus como Pai. Nós o servimos como Pai. E é por isso que agora vamos procurar Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Vamos ler todos juntos. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, assim que já não sois estrangeiros, os salvos. Então, pensem bem. Em uma casa está escrito com a placa dizendo é proibido para estranhos. Então, somente quem tem relação com aquela casa pode entrar ali. Antes de recebermos a salvação, nós éramos estrangeiros de toda a promessa do Senhor. Então, mas agora nós, assim que já sois estrangeiros, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Cidadãos do quê? Dos céus. Como em Filipenses capítulo 3, versículo 20 também já disse. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então onde nós nascemos? Nós nascemos com a cidadania daquele lugar que nascemos? Nós nascemos na Coreia, somos cidadãos coreanos. Então, se eu nasço em algum lugar, eu sou cidadão dali, assim como eu sou cidadão dos céus. Então, a carne é cidadão deste mundo, mas o meu espírito é cidadão dos céus. E nós esperamos o Senhor. Então, o Senhor está por vir para nos buscar, para nos levar aos céus. E é por isso que nós que recebemos a salvação, agora já terminamos a imigração. Para onde? Não é para os Estados Unidos.
Então, os Estados Unidos parece tão bonito, mas não é tão bonito assim. Então, os irmãos que estão nos Estados Unidos, me desculpem. Então, mas é a verdade. Então, os sul-coreanos, eles dizem, estamos vivendo em Seul, num lugar tão bonito. Seul é tão bonito assim? Então, quando eu estava em Daegu, eu ia para Seul. Na hora que eu entrava para Seul, já abafava, ficava difícil de respirar, porque o ar era tão ruim, eu queria fugir dali. Então, mas o que tem de tão bonito em Seul? Então, tão maravilhoso, tão bonito, que é lá nos céus, o reino do Senhor, tão maravilhoso e charmoso, cheio de flores, a árvore da vida com os frutos tão bons a frutificar, e ali nós temos somente o Senhor. Então, o meu lugar, a minha cidade celestial, aonde os anjos cantam e me chamam para chamar aos céus. Então, nós que recebemos a salvação, agora somos cidadãos dos céus. E daqui a pouco nós iremos. Já acabou a imigração, já temos o visto. Não vamos de avião. O Senhor, ele virá e irá nos levar para os céus. Nem precisa desse som shum. O Senhor ele já vai vir nos buscar. Então nós somos, enquanto vivos, como Enoque, iremos subir aos céus. Só precisamos esperar um pouco mais. E é por isso que nós somos cidadãos dos céus. Nós já somos da família de Deus. O que é essa família? Nós somos família de Deus. Então agora as pessoas que receberam a salvação agora estão em uma unidade, em um só corpo, o Senhor Deus, junto com o Senhor Jesus, nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Agora nós, junto com todos os santos, poderemos entrar junto. Nós estamos em um só corpo e um só sangue. Irmãos e irmãs, temos a mesma esperança, a mesma fé, o mesmo objetivo de vida. E daqui a pouco nós iremos entrar no reino dos céus e estaremos vivendo todos juntos para sempre. Então dizem que o sangue é mais viscoso que a água, não é? Claro que o sangue é mais viscoso que a água, mas o Espírito é muito mais precioso que o sangue. Não importa quão bom é a sua genealogia do sangue, a genealogia que você tem, acaba em dezenas de anos. Você acha que vai viver para sempre com toda a sua família, com todas as pessoas que compartilham do seu sangue? Não. Quando nós chegarmos nos céus, tudo isso vai acabar. Essa relação carnal, tudo acaba. Porque nós iremos viver aqui todos unidos como salvos diante do Senhor. E é por isso que essa relação sanguínea, em dezenas de anos acaba, essa relação acaba. Mas, nós que fomos unidos pelo Espírito, os filhos do Senhor Deus, isso é para a eternidade. No reino dos céus é para sempre. Não sabemos como iremos viver juntos, vamos descobrir quando chegamos lá. Vai ser muito, muito bom. Mesmo que neste mundo diga que exista algo bom, pode ser 100, 1000, 10 mil vezes, 1 milhão, não tem como comparar. Então o Espírito é mais precioso que o sangue, hein? E é por isso que nós que fomos salvos dentro de Cristo Jesus, somos a família de Deus. Nós agora nos tornamos membros de um novo coletivo, de uma só unidade. E é por isso que em Efésios, capítulo 3, aparece diversas vezes a palavra dizendo nós, quer dizer que é conforme o poder que em nós opera. Então tudo o que nós pensamos e desejamos, o Senhor ele manifesta. O Senhor ele está no meio de nós, o Senhor Deus ele trabalha dentro de nós com o Espírito Santo. É por isso que os salvos agora têm o Senhor que opera no meio deles. E é por isso que tudo que nós oramos e pedimos diante do Senhor Deus. O que é isso? É que o número de pessoas que foram salvas aumente cada momento mais. Então não é que operem dentro de mim, mas opere dentro dos salvos. E agora, depois de ser salvo, eu não estou mais só, mas todos os salvos, irmãos e irmãs unidos, os santos juntos com a mesma esperança, todos estão unidos. Nós precisamos saber que são muitos. A vida de fé não se vive sozinho. Nós vivemos dentro desse rebanho. Onde o Espírito Santo nos unificou, nós usamos a nossa força para manter essa unidade. Nós não podemos partir dali. Você partir do rebanho é partir do Senhor.
E é por isso que em Gênesis, capítulo 12, o Senhor ele chamou Abraão do Ur dos Caldeus, da onde havia a Torre de Babel, onde havia a idolatria dos deuses. O chamou, o escolheu e levou até a terra de Canaã. E Ló o seguiu naquele momento. Mas indo para a terra de Canaã, Abraão, todos os seus pastores tinham muito gado, estavam cuidando de muitos animais. E Ló também cresceu bastante em abundância do seu gado, junto dos seus servos e seus pastores. Estavam apacentando ali, mas os pastores de Abrão e os pastores de Ló estavam disputando pastagens para ver quem iria ficar com a melhor pastagem do local. E Abraão disse a Ló: Ló, eu e você, nós somos o mesmo sangue, somos a mesma família. Mas os pastores estão brigando. Será que podemos deixar assim? Não, precisamos ali repreendê-los. Então o que Ló deveria ter feito? Ló precisava repreender para que jamais partissem de Abraão. Não pode partir de Abraão. E desde o princípio ele saiu seguindo Abraão. E estar junto com Abraão é estar com Deus. E é por isso que Abraão disse: se você acha de estar desconfortável vivendo comigo, parta de mim. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Então você pode escolher primeiro. Então esse sobrinho Ló, o que ele precisava dizer naquela hora? Ele disse: tio, como é que eu vou partir de ti? Eu preciso estar contigo. Ele precisava ter ficado se agarrando, segura, precisava brigar com seus pastores para pararem com essa disputa. Então, mas o que ele disse? Nossa, deixa eu escolher primeiro, então? Ele olhou para Sodoma e Gomorra, um lugar cheio de água, tão bom, parecido o jardim do Éden. Ele disse: tio, então eu vou para Sodoma e Gomorra, eu irei para aquele lugar. Ele disse: tá bom, pode ir. Vá, viva bem. Abraão, ele ficou na pastagem, realmente bem assolada, mas Deus estava com ele. Sodoma e Gomorra estava cheio do pecado. O Senhor Deus, quando os destruiu com fogo e enxofre, Abraão orou fervorosamente. Ló foi salvo, mas ele foi salvo no meio do fogo. Assim como Sodoma e Gomorra, quando foi destruída pelo fogo, ele conseguiu socorrer somente a sua própria vida. O que o Senhor está ensinando através disso é que quando nós partimos do rebanho, nós não temos como receber a condução do Espírito Santo. Nós partimos do Senhor Deus, partimos de Abraão, é partir do Senhor Deus. Então, primeiramente, aquela pessoa que já recebeu a salvação está indo receber a condução. Nós somos salvos por essa pessoa, pelo Senhor, através dessa pessoa. Estamos junto com essa pessoa, estamos dentro desse rebanho, então precisamos manter ali. Não podemos partir desse rebanho, porque o Senhor está ali dentro. É o Senhor Deus que está ali, é o nosso Pai, não é o meu Pai. Eu partir do Senhor Deus significa eu partir desse rebanho. Algumas pessoas dizem: eu recebi a salvação. Mas passa algum tempo, eles partem, já não estão mais ali. Vão embora e quando nós estamos quase para esquecer, essa pessoa volta. Pelo menos é bom, mas tem pessoas que não voltam. E nós ficamos pensando: será que essa pessoa realmente recebeu a salvação? Não tem como saber. Você estar dentro do rebanho é a evidência de que você recebeu a salvação. E é por isso que em Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. Vamos ler todos juntos. Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. Vamos ler todos juntos. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, quando nós falamos nós, como é uma palavra poderosa, um rebanho dos salvos entre nós, então, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si.
Então isso é algo normal, isso não é algo especial. Após recebermos a salvação, agora se é viver, eu vivo para Cristo, e se for para morrer, eu morro para Cristo. Viver ou morrer, eu sou de Cristo. Então isto é a verdade. Então, a minha vida, o meu espírito, tudo é do Senhor, não é meu. E é por isso que já não existe mais ninguém que viva para si, que morra para si. Então o Senhor Deus, Ele nos permitiu toda a graça, e como que nós iremos retribuir? Se nós recebemos a salvação, nós precisamos viver para retribuir essa graça que temos recebido do Senhor. Se vivemos é para o Senhor, se morremos é para o Senhor. Verdade? Sim? Claro, isso não é algo especial. Mas eles dizem, mas eu não sou assim. Eu quero viver por mim, eu quero sofrer por mim, eu quero sofrer, eu quero viver, eu quero fazer tudo e morrer por mim. Então, mas isso está errado. Algo está errado ali. Então nós somos filhos do Senhor Deus, estamos dentro dessa unidade. Nós somos pessoas que temos o mesmo destino para o Senhor. Nós precisamos unir, trabalhar, cooperar para o Senhor, para a glória do Senhor, para a palavra do Senhor. Então, viver ou morrer, nós somos do Senhor. Como em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Então, o Senhor, Ele tem nos morrido por nós. Então, Ele morreu por nós para que nós pudéssemos ser vivificados. E para os que vivem, não vivam mais para si, mas aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, as pessoas que receberam a salvação já não vivem mais para si mesmos. Isso é algo normal. O Senhor, Ele morreu por nós, e agora nós vivemos por esse Senhor. Então pensem bem um pouco sobre isso. Então se nós não formos assim, em consciência, será que algo não está errado? Então nós estamos unidos, e significa nós vimos para o domingo, oramos, cantamos, estamos em comunhão, é somente isto? Nós temos a mesma esperança, o mesmo objetivo de vida, o mesmo destino. Se é para viver para o Senhor. Se é para morrer para o Senhor. Tudo é para a glória do Senhor. E é por isso que agora nós estamos dentro desse rebanho que dizemos nós. Vamos procurar Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque convinha que aquele, para que são todas as coisas, quer dizer que ele criou todas as coisas, e mediante quem tudo existe, quer dizer que o Senhor Deus, ele mantém todas as coisas através dele. Quer dizer que o Senhor Deus que criou todas as coisas, e agora mediante a ele existem todas essas coisas, e este é o Deus Criador. Esse Senhor, agora trazendo muitos filhos à glória, consagrassem pelas aflições o príncipe da salvação deles. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz, como uma espiga que morreu, e assim deu à luz a muitos filhos. E assim ele trouxe muitos filhos para a glória diante do Senhor Deus. Isso significa que trouxe para a glória, para entrar na glória do Senhor Deus. Quer dizer que esse nosso Senhor da salvação agora que veio para as aflições. Quer dizer que o Senhor, ele morrer, e agora nós precisamos morrer como ele. Isso é adequado para nós. Então agora nós precisamos ser aperfeiçoados com ele. Porque nós todos, como podemos ver, o Senhor ele morreu por nós, ele nos trouxe para a glória, para podermos participar da glória do Senhor Deus. É por isso que versículo 11, porque assim, o que santifica como os que são santificados, que é o Senhor, os santificados, que somos nós, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. O Senhor Jesus é Filho de Deus, era Filho unigênito, mas agora nós nascemos em Deus, e é por isso que agora somos chamados irmãos. O Senhor não se envergonha de nos chamar irmãos, é por isso que ele disse: irmãos, é o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus.
E assim ele subiu a ele. E nós todos, juntos com o Senhor, nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Nós agora nos tornamos em participantes da glória de Deus. Então isso é algo impressionante. Vamos procurar a palavra de Romanos também. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para lhe serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele lhe seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, como nós podemos ver aqui. Então o Senhor disse, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Isso quer dizer que o Senhor Deus, ele já conheceu, quer dizer que ele já planejou de que nós iríamos ser salvos e os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então quer dizer que primeiro ele já, para nos salvar, deu o espírito de seu filho. E assim, para podermos receber essa imagem do Senhor. Recebemos o Espírito do Senhor, agora para termos essa imagem do Senhor, nós somos predestinados. Então, o que significa isso? Quer dizer que o irmão, ele precisa parecer com o irmão mais velho. Então, nós temos o Senhor Jesus, que é o filho primogênito, nós somos irmãos mais novos. Nós vemos o irmão, nós precisamos seguir, precisamos imitar o irmão mais velho. Então, agora o Senhor, ele se tornou o irmão de todos esses irmãos. E é por isso que nós, agora, temos o Senhor primogênito. Nós, agora, seguimos essa imagem do Senhor Jesus. Nós podemos ver que nós nos tornamos agora salvos em Cristo Jesus dentro de Deus e agora estamos em comunhão. E nós, cada momento mais, vamos nos parecendo com o Senhor. Agora, as pessoas que receberam a salvação, para receberem essa imagem do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele já nos predestinou para termos essa imagem. Como em Gálatas capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo já disse, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. A mãe, ela sente dores de parto para dar a luz ao filho. Então, antigamente tinha pessoas que morriam dando a luz no parto. As pessoas que nunca te deram a luz não tem como saber, não é? E também para criar. Adianta somente dar a luz ao filho? Você precisa criá-lo também. Os pais, eles sofrem, se dedicam bastante para os filhos, para criar. Então o apóstolo Paulo também, olhando para a igreja de Gálatas. Realmente eles receberam a salvação através de apóstolo Paulo, que passou por dores de parto. E após receberem a salvação, ainda não sabem como é viver, como pelo Espírito querem viver através dos seguidores da lei. E assim estragaram assim a vida de fé deles. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, meus filhinhos, por quem? De novo, quer dizer, primeiro eu já senti todo o sofrimento para pregar e para que fizessem receber a salvação. E agora, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. E é por isso que nós todos agora temos a imagem de filho, nós fomos salvos diante do Senhor. E essa imagem do Senhor precisa ser formada a cada momento em nós. Nós precisamos nos parecer com o Senhor. E agora, em 1 João também. Capítulo 2, versículo 1 também. Então nós, se somos filhos, nós somos herdeiros com o Senhor. Então aquele quem permanece no Senhor, agora ele anda como o Senhor. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Como aparece em 1 João capítulo 2, versículo 6. E no que andamos, falamos, agimos, tudo precisa se parecer com o Senhor. Como 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo já disse, antes eu falava e agia como menino, então, mas agora cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quer dizer que agora na fé eu já fui crescendo cada momento mais na minha hora de falar, de agir, pensar. Em todas as coisas agora eu preciso me parecer com o Senhor. Não é mesmo?
Cada momento mais, eu vou me parecendo com o Senhor. Parecendo com o Senhor. Quando o Senhor ele vier, agora esse meu corpo vai ser transformado em um corpo glorioso do Senhor. Então antes era uma lagartixa, uma lagartas, realmente tão nojenta, comendo das folhas de uma árvore, mas depois se encasula, se torna uma borboleta e sai voando. Uma larva não tem como se tornar uma cigarra instantaneamente. Demora anos e anos. E assim ela sai das suas inferioridades e sai voando. Da mesma maneira, cada momento mais vamos nos parecendo com o Senhor e iremos partir como o Senhor. Então nós falamos somente por boca dizendo, eu recebi a salvação, mas e a obra e a vivência vive igual a antigamente. E aí? Será que isso está certo? Será que realmente recebeu a salvação? Salvação não é uma teoria. A salvação precisa se tornar fato. Precisamos nos parecer com o Senhor cada momento mais. E é por isso que em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, agora nós precisamos desponjar do velho homem. E agora nós já nos revestimos do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quer dizer que o velho homem, antes da salvação nós temos o antigo homem, que é a obra, precisamos abandonar, precisamos vestir do novo. Isso é segundo a imagem daquele que o criou. Como em Gênesis capítulo 1, versículo 27, o Senhor ele criou o homem conforme a sua imagem, mas o homem por ter se corrompeu, e assim perdeu toda a imagem do Senhor, mas o Senhor ele nos salvou agora para que nós possamos ter essa mesma imagem do Senhor que foi perdida. E assim, o Senhor Deus que criou a sua imagem em nós, é por isso que nós precisamos nos parecer cada momento mais, e assim, como em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então todas as coisas corruptíveis, contamináveis deste mundo precisam ser abandonadas. E agora nós vamos ter a imagem do Senhor que nos salvou, incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, para participarmos dessa herança do Senhor. Como em Mateus capítulo 5, versículo 45, nós precisamos ser perfeitos como o nosso Pai nos céus é perfeito. Como é que nós podemos nos aperfeiçoar como o Senhor Deus que é perfeito? Então, se o Pai é um ser extraordinário, o Pai vai ensinar o Filho para ser como Ele. Ele não vai dizer, vai ser melhor do que eu, não, seja como eu. Não tem como se tornar melhor que o Pai, mas o Pai deseja que você se torne como o Pai. E assim nós precisamos ser perfeitos como nosso Deus. Pai é perfeito nos céus e da mesma maneira precisamos nos parecer com Ele. Então se nós olhamos no templo, um budista, um monge, como é que ele parece? Ele parece que o quê? Muito tranquilo, calmo, não é? Eles ficam batendo nos instrumentos deles e eles querem se parecer com o Buda, cada momento parecendo que são mais pacientes, misericordiosos. Mas algumas pessoas dizem que os monges precisam se parecer com o Buda, mas e os cristãos precisam se parecer com quem? Precisam se parecer com Cristo que nos aperfeiçoa. Como em Hebreus capítulo 12, nós vamos olhando para o Senhor, autor e consumador da fé. Então, assim como o escultor ou o artista, ele deixa o modelo na sua frente e ele vai imitando, desenhando, não é? Em Moscou, antes quando eu estava indo para Moscou, tinha um homem que estava pintando no meio da rua, fazendo caricatura. Eu fiquei do lado, olhando, e os irmãos falaram, pastor, vai lá fazendo uma caricatura. E eu fui lá também, e as pessoas faziam muito rápido, e é igualzinho ao meu rosto. E assim eu coloquei dentro de um quadro e deixei pendurado. Ele desenhou muito bem. Com o lápis ele desenha muito rápido, desenha muito bem. Então, olhando para o Senhor, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Isso significa, nós temos o autor, o escritor,
o artista estar olhando para toda aquela imagem que ele vê e ele começa a desenhar, ele começa a pôr em arte. Quer dizer que da mesma maneira nós precisamos imitar tudo aquilo que vem do Senhor. E assim, nós agora precisamos ser participantes do trabalho do Senhor Deus. E assim o nosso corpo também precisa ser entregue, ser transformado como o Senhor, como um corpo glorioso. Cada momento mais vocês estão se transformando? Estão? É. Então, precisa ter o quê? Confiança? Sim, estamos mudando, estamos sendo transformados cada momento mais. Agora, o tempo da vinda do Senhor não resta muito. Nós precisamos ser transformados rapidamente. É por isso que o apóstolo Paulo já disse: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E agora precisamos nos parecer com o Senhor. E isso quer dizer que nós somos filhos do Senhor. É o nosso Pai que estás nos céus. Pai, nós que estás nos céus. E isso não é algo em vão. Então nós podemos chamar o Senhor Deus de Pai. Nós precisamos nos parecer com Ele. O próprio Senhor Jesus já disse: então quem me viu, quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai. Então o Senhor Jesus, Ele tem o amor do Senhor Deus, Ele tem a paz do Senhor Deus, Ele tem o poder de Deus, toda a personalidade de Deus, todos os atributos de Deus se manifestou em Jesus Cristo como uma imagem de homem nessa terra. E agora nós recebemos esse mesmo Espírito com o Senhor, e agora nós precisamos nos parecer com Ele cada momento mais. Vamos procurar 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. A partir do versículo 1 ao 3. Eu irei ler devagar, todos juntos. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, lendo essa palavra em casa, de novo e de novo e de novo. Então, nós somos filhos de Deus. Então, isso é incrível. Então, o Senhor Deus, Pai que estás nos céus, é o nosso Pai também ao mesmo tempo. Então, nós dizemos, sim, é verdade. Nós somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Mas o mundo ainda não nos conhecerá porque não conhece ao Pai. Então, como é que vão conhecer ao Filho se não conhecem ao Pai? Nós somos filhos de Deus. No futuro ainda não há manifestado o que havemos de ser. Então, mas nós somos filhos de Deus. Tem momentos que passamos fome, tem momentos que estamos com dificuldade, tem momentos que estamos com doença, tem momentos que estamos empobrecidos. Mas um filho de Deus. O Senhor Jesus passando fome durante 40 dias e foi tentado pelo diabo. Estava com a imensidão da fome e cansaço, e o diabo veio para tentá-lo, dizendo: nossa, você é filho de Deus, mas por que você está morrendo? Por que você está passando fome? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Esse foi o primeiro teste. É filho de Deus, mas por que você é tão pobre? Por que você vive uma vida tão miserável? E o Senhor Jesus, ele disse: nossa, é verdade, eu havia me esquecido disso. Até as pedras o Senhor disse que iria transformar como descendência de Abraão. Será que não consegue transformar em pães? Então o Senhor, ele venceu da tentação para nos dar essa vitória. Então o Senhor, quando ele estava com fome, cansado, ele venceu da tentação do diabo. Não só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer que nós agora não é para estarmos satisfeitos somente com a palavra, vivemos somente com a palavra, mas precisamos ter em prioridade a vivência de obedecer à palavra.
Quando o diabo ele tenta, o Senhor Jesus diz: está escrito, está escrito, está escrito. E assim ele venceu o diabo. Nós somos filhos de Deus, mas por fora ainda não é manifestado como havemos de ser. O Filho de Deus pode ser desprezado, pode ser ignorado, pode se viver pobre, pode ter uma fama tão pequena, mas com certeza é Filho de Deus. Então no futuro ainda não é manifestado que há de manifestar, mas quando Ele manifestar, quando o Senhor Ele vier, nós seremos como Ele. Então nós seremos como o Senhor. Então nós seremos como o Senhor. Precisamos ser transformados como o Senhor, para assim o vermos. O Senhor Jesus que ressuscitou, somente os salvos o viram. Somente os salvos viram a Cristo ressuscitado. Quando o Senhor ele retornar, somente os salvos irão ver o Senhor. Então nós sabemos que iremos ser como eles, como Ele, porque nós, na vinda do Senhor, quando o vemos, nós iremos nos tornar como o Senhor, em um corpo glorioso. Então agora nós temos essa mesma esperança com o Senhor, porque assim como Ele é puro, para que nós sejamos puros, assim como Ele é puro. Então nós todos agora que recebemos a salvação para nos tornarmos com o Senhor, não estaremos somente felizes dizendo, eu vou ser realmente igual ao Senhor quando Ele vier. Não, eu preciso me purificar como o Senhor agora no presente momento. E é por isso, um filho de Deus, se ele comete um erro, se ele peca, o Senhor Deus ele simplesmente o deixa? Não, o Senhor Deus ele corrige, porque ele o ama. Então vamos procurar a palavra de Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivemos? Para que eles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, já que nós somos filhos amados de Deus, se nós cometemos algum erro, o Senhor Deus, Ele nos castiga, Ele nos corrige. Então, se nós olharmos a palavra de Provérbios também, então, se o filho ele comete erro e o pai o deixa, é porque o pai o odeia. O pai que ama, ele disciplina o seu filho. Então, o nosso pai é um pai que é severo, que é rígido. Ele há de ensinar. Assim como o Senhor castigou a Davi. Davi perdeu seu filho. O Senhor matou o filho de Davi por ter pecado. Depois o Senhor ele perdoou a Davi, mas o castigo, quanto castigo Davi ele recebeu enquanto estava vivo nessa terra? Pense bem no seu filho Absalão. Ele pecou. O Senhor viu Absalão que queria ter o trono do pai e ele perseguiu Davi. Davi teve que fugir, fugiu do palácio sofrendo. Então isso foi um grande sofrimento, um grande castigo que o Senhor Deus permitiu a ele. Castigo existe. Aparece de várias maneiras. Então, o filho ele pode cometer um pecado e o pai pode ser castigado. Isso também é um caso especial. E carnalmente também pode vir um castigo. Pode vir um castigo da doença. E também tem doenças que vêm por castigo, não é somente simplesmente uma doença. E também
financeiramente. O Senhor Deus, ele pode tomar tudo que você tem. Então pode ser que haja um castigo mental, psicológico. Existem vários castigos que o Senhor Deus ele permite. Quando o castigo ele chegar, não pensem nisso como algo pequeno. Precisam recebê-lo muito bem. Sem castigo você não é filho verdadeiro, você é bastardo. Então, alguém disse, eu vou testar se Deus existe. Vou ver se ele vai me permitir castigo ou não. Vocês querem testar? Então, quando eu estava em Gwangju antigamente, então havia duas irmãs que estavam na faculdade, e uma fazia escultura, e ela aprendeu por um pouco de tempo. Então, e ela tem uma escultura dela. Então, ela comprou até a espátula para fazer a escultura dela. E ela viveu a vida de fé, mas quando chegou o momento de se casar, então, quando nós conectamos uma pessoa que era salva para se casar com ela, ela não gostou. E assim ela foi e se casou com alguém que não era crente, incrédulo. Então não sei no que ela gostou ali. Daí a outra irmã fez o quê? Fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa. E nós pensamos, nossa, você vai receber um castigo. E a irmã diz, pastor, eu quero ver o que é esse castigo que Deus vai me permitir. E ela foi, casou e depois desapareceu como se fosse o vento. Então não sabemos para onde foi. Então em Seul, quando nós estamos fazendo nosso retiro, e a irmã, ela trouxe uma criança e ela apareceu ali. E ela disse, pastor, eu recebi castigo. Então, sofra esse castigo. Depois eu vi ela só uma vez e nunca mais. Então, o marido fazia com que ela vendesse bebidas. Então, isso é castigo. Castigo não é algo pequeno. O Senhor Deus permite castigo porque Ele ama. Em momentos mais críticos, Ele mata. Então, o Senhor, Ele mata se essa pessoa não retorna ao Senhor. E é por isso que o Senhor ele já disse que Ele entrega estes homens para Satanás. Então, da mesma maneira, realmente, para serem salvos no dia do Senhor. Então, existe o castigo que o Senhor Deus ele permite, que é para a carne seja morta, mas não existe perdição para o espírito. Pode existir castigo para a carne. Da mesma maneira, o Senhor que está nos céus, o nosso Pai, agora nós chamamos de Pai Nosso. Isso é um problema muito importante. Isso não é algo simples, isso não é algo pequeno. Então nós precisamos lembrar que existe esse castigo. Eu já preguei muito tempo hoje, não é? Então, esse é o Pai Nosso que o Senhor ele nos ensinou. Então eu fiquei pensando, eu queria pensar e pregar sobre o Pai Nosso, e eu queria pregar e pensei, e vi que não era algo simples. Our Father in Heaven. Nosso Pai Nosso que estás nos céus. Realmente nós temos um grande papel, um grande dever nisso. Ser filho do Senhor Deus. E agora é a maior graça, é a maior glória do Senhor Deus. E nisso nós temos um grande dever. E agora, sermos filhos do Senhor Deus, nós não podemos agir de qualquer jeito. E agora nós estamos em um momento, em um local mais glorioso do que os próprios anjos. Precisamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Eu irei pregar isso continuamente na próxima vez. Vou pregar só até aqui hoje. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nós todos que estávamos andando no meio do pecado, longe do Senhor Deus, merecíamos receber o castigo e a ira do Senhor. Mas o Senhor, através do seu grande amor, da sua grande misericórdia, o Senhor Jesus passou por todo o sofrimento e morreu por nós. Derramou seu sangue precioso para lavar-nos dos nossos pecados. O Senhor que nos permitiu a salvação sem nenhum preço a ser pago por nós. Agradecemos por essa grande salvação. Fomos comprados em corpo e espírito pelo seu sangue. Que o tempo restante agora vivamos como seus filhos de forma adequada. Que assim sejamos conduzidos. Que o Senhor permita para que nós possamos dar glórias ao Senhor e assim sejamos conduzidos. Senhor, em todo o momento nós dependemos do poder do Senhor Deus e da sua misericórdia, até que a sua imagem seja formada em nós. Senhor,
até a vinda do Senhor, que a nossa carne também seja transformada em um corpo espiritual e glorioso como o do Senhor. Que todos os dias, como o Senhor é puro, que assim nós sejamos purificados em todas as nossas obras e vivência. Que assim sejamos conduzidos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.